Sabe aquele conselho de família que marca a gente para sempre? Hoje, a gente vai mergulhar em um desses, uma reflexão poderosa passada de avó para filhos, que fala sobre memória, responsabilidade e o que de fato sustenta uma família através do tempo. Vamos lá? E a conversa começa assim, com essas palavras. A avó já estabelece um tom de reflexão, sabe? Ela nos puxa para uma conversa íntima, levando todo mundo de volta no tempo para construir o raciocínio dela, uma peça de cada vez. Então, a primeira parte desse conselho é toda construída no passado. E não é por nostalgia, não. É para a gente entender a base de tudo. Como as experiências lá de trás acabam moldando as responsabilidades que a gente tem hoje. E aqui está o ponto de partida de tudo. Uma experiência que eles compartilharam, mas na qual não tinham poder nenhum. A avó faz questão de lembrar que eles enfrentaram uma ruptura familiar enorme numa época em que não tinham nem voz, nem controle. E foi um trauma que, de um jeito muito único, acabou unindo eles. E o resultado disso tudo está aqui. Apesar da dificuldade, ou talvez justamente por causa dela, eles se tornaram a fonte de estabilidade um do outro. O ponto-chave aqui é esse. A união deles não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. Era literalmente o chão firme onde eles podiam pisar para conseguir crescer. Ok, com essa base do passado bem estabelecida, a conversa dá um salto e vem pro presente. A avó, então, faz uma conexão direta entre a infância dos filhos e o papel que eles têm agora como pais. E aqui vem a virada na história. O ciclo se repete, mas dessa vez os papéis se inverteram. A nova geração de crianças está exatamente naquela mesma posição vulnerável. A avó está mostrando que o que está em jogo é muito alto, quase como se colocasse um espelho na frente deles. E o que a gente vê aqui é esse contraste gritante. Ontem, eles eram as crianças, sem poder de escolha. Hoje são eles os adultos. A impotência do passado virou a responsabilidade do presente. A mensagem é clara, né? A nova geração depende totalmente deles. E é aqui que a gente chega no coração do alerta que essa avó está fazendo. Ela vai falar sobre o que, para ela, é o maior perigo que a família enfrenta hoje. Essa ideia de que cada um pode viver na sua bolha, no seu pequeno núcleo familiar, e que vai ficar tudo bem. Pois é, tá aqui, preto no branco. O grande erro, segundo ela, é esse: acreditar que a sua casa, a sua família nuclear, vai ficar de pé firme e forte enquanto o resto da família, a família maior, está desmoronando. Para ela, isso é uma ilusão perigosíssima. E a conclusão dela é categórica. Uma frase curta, mas que carrega o peso de uma vida inteira de experiência. Não tem meio termo, não tem debate. Para ela, a história já provou que essa abordagem está fadada ao fracasso. A consequência desse erro é muito clara. Os problemas não somem só porque a gente vira o rosto para eles. Pelo contrário, eles se espalham. Uma rachadura na base da família maior, mais cedo ou mais tarde, vai abalar a estrutura de cada casa individualmente. É um aviso muito forte sobre como estamos todos conectados. Mas para combater esse erro, ela não aponta só o problema, ela dá a solução. As crianças, gente, elas prosperam dentro de um ecossistema. Elas precisam da rede de segurança, do senso de pertencimento que vem dos tios, das tias, dos primos. E aí ela usa essa metáfora poderosíssima, a família como um corpo único. Se uma parte adoece, o corpo inteiro sente. Então, depois do alerta, o tom da conversa muda. Deixa de ser um aviso e passa a ser sobre empoderamento. A avó não está ali só para apontar o problema. Ela está, na verdade, mostrando um caminho, uma solução que exige uma escolha bem consciente. E ela quebra isso em 3 passos bem práticos. Primeiro, mudar a mentalidade, enxergar a família como esse corpo todo interligado. Segundo, usar a memória da própria dor da infância não como um fardo, mas como um guia para evitar que ela se repita. E terceiro, agir, mas não por impulso, e sim com a sabedoria e a visão que vem com a maturidade. E aqui está o chamado principal dela. Ela não está pedindo para eles esquecerem o passado. Pelo contrário, ela diz para eles pegarem aquela resiliência forjada na infância, a coragem de se apoiarem uns nos outros e combinarem isso com a capacidade de fazer escolhas conscientes que só a vida adulta permite. E assim a gente vai chegando à conclusão desse conselho. E não se trata só de evitar erros, trata-se de construir ativamente algo que vai durar, um legado para as crianças que estão ali, observando e aprendendo com cada movimento deles. É uma forma linda de fechar o raciocínio, né?
As atitudes de hoje não são passageiras. Elas se transformam na estrutura, nas paredes, no teto de um abrigo emocional para a próxima geração. É uma metáfora poderosa para falar sobre a segurança e a estabilidade que uma família unida pode proporcionar. E no fim das contas, o conselho da avó vira uma pergunta que serve para todo mundo. Ela encerra deixando essa reflexão no ar, nos provocando a olhar para as nossas próprias famílias e para as escolhas que estamos fazendo. Qual abrigo a gente está construindo hoje para aqueles que virão amanhã?